Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a verdade sobre Elon Musk. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. A camisa tá meio apertada, né? Tá explodindo aqui. Olha, todo mundo, nessa altura do campeonato, tá sabendo o que tá acontecendo aí no Twitter, Elon Musk, Alexandre de Moraes, STF e tal. E a extrema-direita burra, imbecil, entreguista, antinacional, serviçal, sabujo dos Estados Unidos, tá dizendo que o Elon Musk é um defensor da liberdade de expressão, que o Elon Musk está fazendo o que está fazendo porque ele se preocupa com a liberdade de expressão, com a democracia no Brasil, com o Estado de Direito no Brasil. E assim, gente, isto é mentira, né? Isto é mentira. Fundamentalmente, o Elon Musk, ele tem interesses estratégicos no Brasil. Que tipo de interesse? Vamos lá que a gente vai explicar a verdade sobre o que é que explica esse chilique, esse ataque grotesco, essa postura imbeciloide do Elon Musk lá no Twitter contra o STF, contra o governo brasileiro e tudo mais que você possa imaginar. A América Latina, aliás, a América do Sul tem as maiores reservas de lítio do mundo. Bolívia, Argentina e Chile formam 60% das reservas de lítio do mundo, considerado o triângulo do lítio. E o Brasil também tem o lítio, que é um mineral fundamental. O Brasil é o 7º detentor de reservas de lítio e já é o 5º maior produtor. É 7º em reserva porque ter a reserva e tá extraindo lítio são coisas que são um pouquinho diferentes, né, gente? Então, veja, o Elon Musk, ele tem interesse direto no lítio, né? O lítio é um mineral que tem 1001 utilidades na economia global, né? Ele serve para a formação de ligas metálicas, produção de lubrificantes para máquinas que trabalham submetidas a alta temperatura, fabricação de cerâmicas e vidros com resistência ao calor, sistema de secagem industrial na forma de cloreto ou barômetro de lítio e etc. Assim. Tem múltiplas aplicações e nesse debate sobre transição energética, né? Carros, a energia elétrica, formas de geração de energia a partir de placas fotovoltaicas, de luz solar e tudo que você imaginar tem participação do lítio. Então veja, o Elon Musk, isso é público, notório e conhecido, participou do golpe na Bolívia em 2020. Ele falou publicamente no Twitter que participou do golpe na Bolívia. Uma das funções centrais do golpe na Bolívia foi colocar a mão no lítio boliviano, inclusive acabar com um projeto, inclusive a Bolívia, veja gente, às vezes dá vontade de chorar, viu? Veja, a pequena, com todo respeito à Bolívia, mas a pequena Bolívia está muito mais avançada que o Brasil em um projeto de processamento industrial e nacional do lítio, não sendo só um país para a mineração do lítio, mas também para o processamento industrial, né? Dando densidade à cadeia produtiva do lítio. A pequena Bolívia, a querida Bolívia, está infinitamente mais avançada nesse aspecto do que o Brasil. Pense nisso e veja se você não tem vontade de chorar. Então o golpe na Bolívia foi para tentar impedir o avanço desse projeto nacional e popular boliviano. Como a gente sabe, o golpe felizmente foi derrotado. Só que existe um debate muito forte, enfim, agora está fragilizado, que era criar um OPEP do lítio. Né? Sabe a OPEP, a Organização do Petróleo, que os países produtores do petróleo se reuniram ali para regular o preço do produto? Veja, gente, as maiores reservas de lítio no mundo estão com a gente, né? Tá na América do Sul e a gente pode até ampliar o arco para a América Latina, colocar o México também tem algumas reservas de lítio, o Brasil. A gente poderia criar uma OPEP do lítio latino-americana com um papel protagonista fundamental do Brasil. Por que um papel protagonista fundamental do Brasil? Porque o Brasil é a maior economia da América do Sul, né? E tem uma capacidade, por exemplo, de financiamento a partir de algo como o BNDES e tem uma capacidade de produção científica maior que nossos vizinhos, por exemplo, do Chile, da Bolívia, da Argentina. Então o Brasil poderia ser protagonista, um arranjo sul-americano de criar um OPEP do lítio, inclusive dialogando também com o México e regular
a circulação dessa mercadoria e garantir o processamento industrial na América do Sul. Não está sendo feito, isso não está sendo encaminhado. As pessoas destacaram no Twitter nos últimos dias que o Elon Musk tem interesse no lítio brasileiro. Veja, gente, isso é verdade. O Brasil detém a 7ª maior reserva de lítio do mundo. O Elon Musk tem interesse nisso. O Elon Musk, ele patrocinou, é um dos apoiadores do golpe na Bolívia, né? O Elon Musk, ele morre de amor, gente, pelo Javier Milei. Vamos lá, não é ideologia. Não é que Javier Milei é anarcocapitalista, eu também sou. Não. Dentre outras coisas, o governo ultra-neoliberal fascista do Javier Milei, que é por essência entreguista, vai facilitar o acesso às empresas do Elon Musk de controlar o lítio da Argentina, percebe? Então, é bem objetivo, não tem nada de liberdade, viva a liberdade, caralho, nada disso não. O governo Javier Milei vai entregar de bandeja o lítio argentino para as multinacionais, para as empresas imperialistas, dentre elas a empresa do Elon Musk. E aqui no Brasil não é que exista um projeto soberano, não é que exista um interesse estratégico bem desenhado do que o Brasil vai fazer com lítio. Isso não está colocado, mas na conjuntura brasileira a gente não está a nível Argentina também, né? Então veja, é do interesse do Elon Musk e de Companhia Limitada de criar um caos, uma desestabilização no Brasil. Porque além do interesse estratégico no lítio brasileiro, o Elon Musk também, enquanto mega empresário, tem interesses estratégicos na Amazônia. Vamos lembrar que durante o governo Jair Bolsonaro foram assinados contratos com a Starlink, que é a empresa do Elon Musk, para fornecer serviços de internet via satélite. Preste atenção, gente, preste atenção, na Amazônia brasileira. Opa! Amazônia brasileira. Então há todo um investimento dizendo que é missão humanitária. Então não, fica tranquilo, a gente vai aqui colocar internet nas escolas da Amazônia, a gente vai fornecer internet para órgãos públicos, a gente vai conectar o comércio da região, os serviços e tal. Há um elemento de tentativa de cada vez mais se assenhorar, né, do controle do território amazônico por grandes empresas imperialistas, como é o caso da empresa do Elon Musk. Então o Elon Musk tem um interesse direto. Por exemplo, antes, no governo Bolsonaro, existia inclusive um projeto de colocar a internet da Starlink em todas as escolas do Brasil. Então imagina, todas as escolas do país passarem diretamente pelo controle da empresa do Elon Musk. Há também várias iniciativas que ainda não foram descontinuadas, de a Starlink vai contribuir com pesquisa, com desenvolvimento, com formação de força de trabalho na região amazônica, percebe? Saiu uma matéria, inclusive, no Brasil 247, então veja, nem me acuse de antipetismo, dizendo que o ministro Paulo Pimenta, ele comentou que o governo brasileiro, do governo Lula, o governo Lula ficou engraçado da forma como eu falei agora, né? Chega a encher a boca. O governo Lula não vai romper o contrato com a Starlink do Elon Musk. Então o Elon Musk faz o que faz, ataca, tal, e o governo não vai romper o contrato. Mas tem mais, gente, a situação é ainda mais grave. Ano passado, dezembro de 2023, o governo Lula foi fechado um contrato entre a Marinha Brasileira e a Starlink do Elon Musk para conectar a internet desses navios via a Starlink, né? Ou seja, o Elon Musk ele tem interesses diretos e estratégicos no Brasil. Além do público brasileiro ser o 4º maior usuário do Twitter no mundo, o Elon Musk tem interesse nas reservas de lítio do Brasil, tem interesse em esquadrinhamento e controle do território amazônico, tem interesse no fornecimento de serviços de internet, tem interesse na captação de dados, tem interesse em espionagem, múltiplos interesses. E aí, veja, há um debate, e aí o competentíssimo jornalista Mauro Lopes escreveu um artigo muito bom sobre as nuvens golpistas no horizonte. Há um debate sobre a internacional fascista, né? E o Mauro Lopes, nesse texto, faz esse debate. Veja, eu acho esse debate importante. Porque eu acho que a gente não pode perder de vista uma coisa. Uma das práticas mais recorrentes hoje, no século XXI, para o imperialismo manter seus interesses estratégicos, é criar estados falidos. O querido e saudoso Muniz Bandeira, por exemplo, antes de morrer, debateu bastante isso, né, nos seus livros mais recentes. E aí, sem entrar num aprofundamento teórico muito denso, até para o vídeo não ficar tão longo, veja, repare só uma coisa, 2 exemplos importantes. Algumas pessoas falam que a estratégia dos Estados Unidos não deu certo na Líbia, porque o país virou uma bagunça, porque virou ingovernável, porque virou um país balcanizado, com cada região controlada por grupos paramilitares que ficam brigando entre si e tal.
Já é uma forma de ver. Mas vamos olhar por outro prisma. A Líbia, governada pelo Muammar Gaddafi, era um ator regional importante que defendia a integração africana e estabelecimento de uma moeda única de comércio no continente africano. Vários problemas, certas tendências hegemonistas, né? Há uma participação do governo Gaddafi no golpe contra Thomas Sankara, né? Mas assim, existia um debate ali sobre integração africana e sobre privilegiar o comércio interno e estabelecer uma moeda interna. Veja, isso não existe mais, né? A Líbia está destruída. Então você tem menos um ator político estatal defendendo a integração africana e defendendo um continente que renegocie os termos de dependência com as potências imperialistas da Europa, com os Estados Unidos e por aí vai. Então, assim, um problema foi resolvido. Não existe mais o governo Gaddafi usando a riqueza do petróleo para tentar fazer lobby em todo o continente para criar uma maior integração comercial e financeira do continente africano. Ponto. Vamos pegar o exemplo da Síria. A Síria também é um ator político regional muito importante, ali com influência significativa no Oriente Médio, né, no debate Israel-Palestina, sobre a questão palestina e tal. A estratégia dos Estados Unidos deu errado, eles foram derrotados na Síria. Sim, mas vamos olhar por outro ponto de vista também. Veja, a Síria é um ex-país. A Síria hoje é uma nação também balcanizada, com seu território fragmentado. Não existe um Estado nacional com soberania sobre o território, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista político. É um Estado totalmente enfraquecido. E a Síria não é mais um problema que já foi em outras épocas para a estratégia imperialista sionista no Oriente Médio. Então, assim, meio que foi resolvido também, né? Até certo ponto. Então, veja, a ideia de você não precisa necessariamente dominar um país e fazer com que ele caminhe numa perspectiva planejada no sentido que o imperialismo quer. Dá para você simplesmente criar um caos generalizado que inabilite aquele país de ter qualquer posição de ator político no cenário internacional, na geopolítica, no sistema interestatal. Consequentemente, você cria uma situação de caos tão grande que até a capacidade de organização e de ação das classes sociais seja reduzida ao máximo, porque guerra civil é caos, é fome, é miséria, é tiro, é conflitos fratricidas internos e por aí vai. Então funcionou com a Síria, funcionou com a Líbia, está funcionando agora com a Argentina. A Argentina vai virar uma ex-nação, vai ser um tal nível de aprofundamento da dependência. Se o projeto do Macri e do Milei não for derrotado, né, e eu torço muito para que seja, vai ser um tal nível de aprofundamento da dependência que a gente vai ter que debater se a Argentina não está sendo criado um novo padrão de dominação semicolonial, sabe? Isso vai possibilitar uma apropriação gigantesca das riquezas naturais da Argentina, um padrão de exploração assustador da força de trabalho, uma militarização do território, uma apropriação de posições estratégicas desde o ponto de vista comunicacional, informacional, o que você imaginar. E é isso, o país vai ser um caos, uma zona, já tá, né? Desestruturação generalizada dos serviços públicos, recorde de miséria, recorde de fome, recorde de pessoas em situação de rua, mas assim, a funcionalidade do processo, que é anular, porque a perspectiva de integração regional, latino-americana, anular um processo de aproximação da Argentina com a China e com a nova Rota da Seda, tudo isso está dando certo. Veja, no Brasil, uma estratégia do caos, ela também seria fantástica, né? Imagina esse país num processo permanente de desestruturação, a quantidade de riqueza que não dá para se apropriar, balcanizando cada vez mais o ambiente social do Brasil, criando uma permanente guerra fratricida de superfície, enquanto a classe dominante interna, em primeiro lugar o imperialismo, se apropria de todos os recursos estratégicos que considera importante e potencializa como nunca a transferência de riqueza e a exploração da classe trabalhadora. Então, para além de um elemento da internacional fascista que existe, recomendo de novo que vocês leiam o texto do Mauro Lopes, me parece que é útil ler a ação do Elon Musk também dentro de uma perspectiva de longo prazo que está colocada aqui no Brasil desde a Lava Jato, que é de uma estratégia do caos. Vamos criar uma disfuncionalidade generalizada nesse país
e vamos fazer um processo de expropriação massiva. Expropriação massiva de quê? De tudo. De patrimônio público, de recursos naturais, de capacidade de trabalho da classe trabalhadora, e fazendo com que aqui não seja possível estabelecer nenhum tipo de governança nacional, porque tal nível de instabilidade foi alcançada que cada grupo monopolista nacional e internacional garante ali seus interesses, faz, como é muito comum em vários países da América Latina, como no caso do Peru, inclusive monta suas próprias milícias, seu próprio aparato militar privado, garante a exploração de minas, a exploração industrial, enfim, até apartado do Estado, e vai avançando um processo de expropriação, parceiro, sabe? Então, veja, é complicadíssimo o que o Brasil tá vivendo, sabe? Eu sou muito otimista, muito esperançoso com o futuro do nosso povo trabalhador e do nosso país, minha gente. Eu acredito de verdade que há possibilidades fortíssimas de eu ver a Revolução Brasileira antes de morrer, e inclusive antes de ficar velho. Só que a minha esperança, o meu otimismo com a potencialidade histórica do povo brasileiro não faz com que eu não veja a gravidade do que está acontecendo. Há um processo cada vez mais de destruir a capacidade vital da nação brasileira, que está corporificada na classe trabalhadora, de afirmar sua soberania e de afirmar um assenhoramento, uma posse das nossas riquezas estratégicas. E o Elon Musk é parte de um projeto político muito bem organizado, muito bem concatenado. Não imaginem que o Elon Musk é malucão, ele está fazendo isso da cabeça dele. Não, um projeto muito bem pensado de cada vez mais criar um caos generalizado na sociedade brasileira, em que a gente vai ficar num eterno confronto de superfície entre bolsonarismo fascistoide imbecil e liberalismo cosmopolita, que defende direitos humanos, defende democracia, mas é neoliberal até o talo, e esse país, nossa classe trabalhadora, vai ser cada vez mais expropriado, super explorado e devastado. Então esse é o interesse real do Elon Musk, e não é interesse só dele, é um interesse de vários grupos burgueses, nacionais, internacionais, inclusive interesse dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense. Alguém vai dizer assim, mas Jones, os Estados Unidos impediu o golpe no Brasil dado por Bolsonaro. A gente vai debater isso em outro vídeo do canal, e eu vou dizer para vocês que a coisa não é bem assim não, mas fica para uma conversa para outro momento. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.